Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso podcast Bíblia Livre, né? Este é o segundo episódio. Eu gostaria de deixar aqui um convite para você se inscrever, você compartilhar esse conteúdo. Nós estamos falando sobre o hebraico bíblico desde o primeiro episódio, né? Abrangemos aqui alguns versículos e qual é a importância do hebraico bíblico. E eu deixei um convite, né, no primeiro episódio para o meu convidado, que é o professor, o bispo, o teólogo, o escritor Fábio Rodrigues. Mais uma vez, bispo, eu quero agradecer o teu retorno aqui, né, para gravar esse segundo episódio. Glória que nos deixou aqui com curiosidade, né? Bem, maravilha. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez é um privilégio retornarmos aqui. Fiquei bastante ansioso e preocupado com as perguntas, que você fez algumas perguntas aí no episódio anterior. É porque eu sou muito curioso, né? E graças a Deus que eu consegui responder. Mas quando eu não consegui responder, a gente já marca um outro podcast. E a gente vai marcando, porque como, né, eu só tinha explanado já, o hebraico é uma coisa que a gente estuda praticamente pela vida, né? A vida toda. A vida toda. Então, sim, é muito difícil em apenas uma hora você trazer toda uma contextualização, né, aqui do sim, hebraico. E o senhor é especialista em pictografia hebraica também, sim, né? Que é o segredo por trás das letras. O segredo por trás das letras, que é diferente da guimátria. Que é o segredo por trás dos números, exatamente. Dos números. Então, no último episódio, no primeiro episódio, eu deixei aqui em aberto para a gente trazer um assunto, né? Sobre prosperidade. Prosperidade na luz da Bíblia. À luz da Bíblia, porque muito se fala, existe a teoria da prosperidade, existe um monte de coisa sim, aí, né? Que eu vejo que não tem fundamento nenhum, sim, não é assim que Deus quer. Eu creio que Deus quer sim que os seus filhos sejam prósperos, porque Ele disse, né, que nós iríamos comer o melhor dessa terra, sim. E eu creio que o melhor que nós temos para comer, principalmente, é a palavra. Exato. Né? Então, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão viverá o mas homem. De toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. É isso. Então, estamos aqui para continuar. Vai ser uma bênção, um prazer. E eu estou ansioso também para saber o que o senhor trouxe aí para a gente sobre essa prosperidade. Onde é que tá isso na Bíblia? Está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento? Qual é o capítulo, o versículo que o senhor trouxe para a gente aí para falar sobre esse assunto? A teologia da prosperidade é uma teologia muito problemática, porque ela leva o ser humano a ser uma pessoa materialista. Né? Não sei se você sabe, Gilson, nós não conjugamos o verbo ter em hebraico. Não existe eu tenho, tu tens, ele tem. Não tem essa conjugação. Não existe esse verbo ter. Porque todos os judeus têm a plena consciência de que nós não somos donos de nada. Eles têm essa plena consciência, desde pequenininho já são ensinados, de que nós não temos, nós somos. Então não tem eu tenho uma casa, ou seja, minha casa, minha filha, minha isso, como se fosse algo como posse. Não existe isso, né? Eles têm a consciência de que nós somos meros administradores dos bens do Senhor aqui nessa terra. Por falar sobre prosperidade, que vincula muito rapidamente a palavra pão em hebraico, nós temos 3 segredos interessantes por trás da palavra pão. Lechem. Lechem, que você tem o Lamed, o Het e o Mem Sofit. Olha o que é prosperidade à luz da Bíblia. A instrução nos protege do caos. Por trás da palavra? Pão. Lechem. Você tem Lamed, que é o cajado, que é a instrução. Você tem o Het, que é a proteção, o que cerca, o que protege. Inclusive, o Het, ele tem um desenho parecendo uma cerca, uma cerca mesmo. E você tem o Mem Sofit, que é o caos. Lechem significa seja instruído para que você possa ser protegido do caos. E é exatamente isso que nós vamos ver na vida de Isaac. Lá em Perek Kaf Vav, Gênesis capítulo 26, e o verso 1 em diante. Que eu acho que é sobre isso que você está curioso. Todos os telespectadores também. É isso. Não é do podcast. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Tem gente que tem aquele
Me corrija se eu estiver errado. Às Sim. vezes as pessoas têm aquele sentimento de... É comiseração que fala? Autocomiseração, sim. Acho Se que não- autocomiseram, né? Isso, o significado disso, o sentido disso é de que a pessoa ela não se sente no direito, Exato. ela acha que ela não Que pode, ela é nada. porque Jesus viveu uma vida humilde, as pessoas desenham ali um Cristo sofrido, miserável, vivendo sim, na pobreza, sim. e que ele dava tudo aos pobres. E não é bem assim. Não é bem né? assim, Não sim. é... É. Se a gente for a fundo nisso, a gente vai ver que Jesus não era nada disso. Exatamente. Né? Então é importante para que todos saibam, né? Sim. À luz da palavra. O A que diferença realmente, entre o que é prosperidade e o que é materialismo. materialismo, né? Jesus disse assim para nós, não há condição, né, não há condições de nós servirmos a Deus e a Mamon. Mamon é uma expressão aramaica que significa o Deus da riqueza. Então, é lógico, porque o dinheiro ele deve servir a nós. Nós não devemos ser servos do dinheiro. O dinheiro deve servir a nós. Trabalhar pra gente. Exatamente. Então, quando é o contrário, você se torna escravo do dinheiro, aí você vê a palavra que Paulo fala a Timóteo, sobre o perigo, a raiz de todos os males. Não é que é problemático você ter uma condição financeira, é que você não pode se apegar à materialidade. Paulo disse a Timóteo, nós não trouxemos nada para este mundo, de certo que nós não levaremos nada deste mundo para onde nós vamos. Mas nós devemos viver uma vida abastada, afinal de contas, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Exato. Não é? E aí é interessante ressaltar, dentro desse campo da prosperidade, não sei se você quer falar sobre isso agora ou a gente pode falar um pouquinho mais na frente, aí você que decide aí. Mas, por exemplo, nós temos aqui a primeira ordem imperativa do Eterno, está em Gênesis 26, verso 2, que diz assim. Gênesis 26? Isso, Gênesis 26, verso 2. Vamos lá. Diz assim, ó. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Altered Mitzrayma, não descerás ao Egito. Essa é a primeira recomendação para que a pessoa seja próspera à luz da palavra de Deus. O que isso significa? Isso significa que a pessoa, para poder ter uma prosperidade à luz da palavra de Deus, ela não pode fazer alianças com pessoas que não têm a mesma fé. Porque ela pode ter problemas. Mas existem pessoas que não têm a mesma fé que a minha, que a nossa, mas essa pessoa, ela vive uma vida digna. Íntegra. Uma vida de alguém que é reto diante de Deus. Não é? Então ela não frequenta uma igreja, mas ela é uma pessoa que é exemplo para a sociedade. Essas pessoas nós podemos sim fazer alianças. Sim. Né? E por que existe essa ordem imperativa? É interessante, é muito forte, né? Essa ordem imperativa. É uma ordem direta, né? Al-Tered Mitzrayma, não descerás para o Egito. Essa ordem imperativa foi para Isaac. Deus está falando, Isaac, você está vindo de Canaã e você está pensando em ir para o Egito, mas eu digo para tu assim, não vá para o Egito. Você quer prosperar de acordo com a minha vontade? Não vá para o Egito. Se você for para o Egito, você vai ter problemas. Você sabe qual é o significado da palavra Mitzrayim, Egito? Na verdade, literalmente Egitos, porque tem o Egito da parte de baixo e a parte de cima. Existem 2 Egitos. A palavra Mitzrayim, a tradição judaica diz que significa restrições. A palavra Egito significa restrições. Então, e essas restrições estão vinculadas à vida espiritual. Não é por um acaso, então, que o povo foi escravizado. Lá. Escravizado e teve que vir com mão forte para que Moshe Rabbeinu, como eles dizem, os judeus, nosso mestre Moisés, pudesse tirá-los com mão forte, né, com as pragas, inclusive, teve que vir e tal, para mostrar que o Deus de Israel era o mais poderoso do que o próprio faraó. As 10 pragas, né? E traz as 10 pragas. Então, o Mitzrayim, o Egito, são as restrições. Deus está dizendo com Isaac, você quer ser abençoado de acordo com a minha vontade? Sim, Senhor, eu quero. Não vá para o Egito. Diz a tradição judaica que Isaac quer ir para o Egito porque ele escutou, desde criança, ele lembrou de quando o papai dele, o Abraão, disse assim, que a descendência peregrinaria no Egito. E ele imaginou que fosse esse o tempo. Que fosse agora, nesse momento que ele estava vivendo ali. Assim, o papai disse para mim que nós sairíamos, os nossos sairiam de Canaã e iriam para o Egito. E com o passar do tempo, eles seriam retirados de lá. Isaac pensa que é esse o momento. Aí Deus fala assim, Al-Tired Mitzrayim,
não descerás ao Egito. E aí o Isaac falou, vou para onde? Aí o Eterno fala assim, você vai para Gerar. 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 Aí tem uma questão, por que não é Gerar? Porque a gente vê algumas... Na nossa versão a gente falaria gerar, né? Só que se você coloca um som de G de gelo, nesse caso, né? Você pensa em gerar, parece que é aquele que está gerando uma criança. Getsemane. Por exemplo, em hebraico e em grego é interessante a transliteração, uma boa pergunta, uma boa sacada. Todas as vezes que você vê no rodapé da Bíblia, seja de origem hebraica, seja de origem grega, quando você vê a letra G, ela não tem um som de G. Ela é G. Ela não tem um som de Já, G, Gi, Jojo. Não tem nunca, nem em hebraico e nem do grego. É que nem... Por exemplo, Getsemane e não Getsemane. É Getsemane. Megido e não Megido. Entendi. Por aí vai. É Gerar. Armagedon. E não é Amargedon. E não Amargedon. No caso de Gerar, é porque em hebraico é assim que se fala. Então, não é Gerar. Não tem... Aliás, não tem nenhum som de J em hebraico, né? O Yud, por exemplo, né? Yeshua... Jesus, que é traduzido, né, de Yeshua, Jesus e tal, você não tem o J. Jeová, o verdadeiro nome de Deus é Jeová, não tem J em hebraico, né, só o Yud. É que nem na língua, o inglês americano, o meu nome também não tem esse... Não é Gilson. Não é Gilson. Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo engraçada, que quando eu tava em Los Angeles, eu fui tomar um café no Starbucks, e era a minha primeira vez ali, e eles colocam a etiquetinha ali, né, no copo e tal. E eu tô esperando a moça me chamar e ela, Mr. Gilson, e eu aqui, cara, ó. Quem que é Até que ela ficou olhando pra minha cara, Mr. Gilson, aí eu fui entender que o meu nome era Gilson, não era Gilson, então é mais ou menos isso, né? Exatamente. E aqui nesse caso, pode falar em língua portuguesa gerar, só que não pode confundir com o verbo gerar, porque aqui é o nome de uma cidade. E olha que interessante, vai pra Gerar, e lá em Gerar, aqui nós estamos falando de prosperidade, tá? Luz da Bíblia. Nós temos 3 letras no nome da cidade. Gimel, Resh, Resh. Gerar. Ou Garar, tanto faz. Você tem o orgulho, você tem o controle e você tem em mente. Você tem a liderança. Orgulho, controle e mente. Você tem o orgulho, a liderança, o controle e a mente. Ou seja, Deus está dizendo, não vá para o Egito, vá para Gerar, mas lá em Gerar, tome cuidado. Não deixe o seu orgulho comandar a sua mente. Uau! Opa! E é engraçado porque quando a gente vai na história de Abraão, né, Deus falou também que ele ia para uma terra que emana leite e mel. Manava leite e mel. Só que quando ele chega, ele encontra fome. Sim. E ele volta pro Egito, não é isso, bispo? Porque o Egito é a terra das restrições. Restrições. Ele encontra fome lá. Quem tem uma aliança com Deus não pode viver no mundo. Esse mundo espiritual que é o Egito, Mitzrayim. Tem que viver na terra que emana leite e mel. Sim, essa é a promessa, né? E Cristo veio fazer exatamente isso na nossa vida. Nos tirar desse mundo espiritual chamado Egito. Nós não podemos regressar ao Egito. Não podemos nem olhar para trás. Não é? Então é interessante ressaltar que nessa cidade onde ele vai prosperar, tem 3 segredos. Certo. Cuidado com o seu orgulho, porque o seu orgulho vai tentar controlar a sua mente, a sua razão. Se Isaac conseguisse dominar o seu orgulho para que não controlasse a sua mente, ele iria prosperar. Aí, a primeira ordem é, não desças ao Egito. Esse é o primeiro segredo da prosperidade. Essa é a primeira coisa. A luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia. A de Deus primeiro, não descer ao Egito. Não descer ao Egito. Isso, trazendo para os dias de hoje, é como se fosse o quê? Não vá para um lugar de restrição? Não vá para o lugar de restrição significa o seguinte, o que é Mitzrayim? Não vá comprar um celular sabendo a origem dele. Entendi. Não vá pegar dinheiro com agiota. Certo. Confie em mim. Não vá comprar um carro que você está vendo que o preço está muito abaixo. Então, trazendo hoje, a primeira coisa é a obediência. A obediência, ou seja, não faça aliança com coisas erradas. Não descer ao Egito é fazer... Porque no Egito você quer facilidade. No Egito você quer furtar, você quer roubar, você quer sonegar impostos. Não descer ao Egito é muito sério. Então é esse o conceito. Esse é a primeira ordem imperativa. Gênesis 26, 2. Certo. Segunda ordem imperativa. Peregrina nessa terra. Peregrina nessa terra. Não é permaneça nessa terra, no sentido de fique para sempre aí. Não. Porque o permanecer que vem no terceiro já tem uma conotação de ficar até o momento em que Deus falar, vá embora daí. Isso é um segredo de saber interpretar da maneira correta, né? Correta.
Por exemplo, peregrina nessa terra, isto é, entenda que você está aqui de passagem. Uhum. Você vai passar aqui para prosperar. Porque tem gente, por exemplo, nós estávamos conversando antes de iniciarmos aqui o nosso podcast sobre a decisão que você tomou em relação à sua casa, né? Quer dizer, você teve um momento de você estar naquele ambiente e houve um momento em que você, então, busca a orientação de Deus e Deus fala assim, agora você vai ter que ir para um outro lugar. É correto. Então, essa visão é a visão correta. Se você permanece no lugar onde Deus fala para você sair, vai ter problemas. Você vai viver Mitzrayim, Egito. E Egito é o lugar de cativeiro, é o lugar de restrições. De prisão. Prisão. Só que o Egito é um lugar onde você decidiu ir. Lembremos que os filhos de Israel foram por livre e espontânea vontade. Foi Faraó que obrigou-os a estar ali. Já no caso da Babilônia, não. No lá caso foram cativos, né? Lá eles foram o Nabucodonosor entrou com seu exército 3 vezes e levou o cativo. O cativeiro assírio, 722 a.C., por exemplo, que durou 7 anos, né? Duraram 7 anos aí. Você vê que interessante. O cativeiro assírio, 722 a.C., durou 7 anos. O cativeiro babilônico durou quanto? 70. 70 anos. Micro 70 e macro. 7. Ó, micro e macro. 7 anos foi o mínimo. A nação de Israel não aprendeu a lição. Aquilo que Deus falou, eu vou colocar o máximo agora, 70 anos. Caramba. E eu falei agora uma coisa que me veio na cabeça. Isso tá ligado quando perguntaram pra Jesus quanto tempo deveria perdoar, né? Sim. E aí Jesus fala, né? Um lá falou, quantas vezes eu devo perdoar? Uma, 2? Não, agora, 70 vezes 7. Em cima da sua pergunta. Só pra ficar claro aqui, esse 70 vezes 7, Jesus estava falando exatamente sobre esse período de escravidão? Espiritualmente é possível a gente aplicar nisso, mas só que tem um segredo em relação ao 490, porque 70 vezes 7 são 490. Se você fizer uma redução dos números, 4 mais 9, 9 mais 4... dá 15. Ó, 9, 10, não, 9, 11, 13, 12, né? 13. 13. 13 é o número Ahavá. Matemática assim de última hora. Não tem problema não. Olha só, mas é só um exercício, 13. Né? Então, 9 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13. O número 13 equivale a uma palavra muito importante. A palavra Ahavá. Ahavá. Ahavá significa amor. Uau. Quem perdoa... Só perdoa quem ama. Quem ama, meu Deus. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças. E o próximo... como a ti mesmo. Então é a redução dos 613 mandamentos, né? A redução dos 613 mandamentos. Vamos fazer uma redução de novo? Pera só, deixa eu fazer uma... Só essa revelação aqui já merece um like seu, já merece um compartilhamento, porque... Foi uma coisa revelada aqui, né? Do 70 vezes 7, 490, reduzindo. Sim. Aí vai dar 13. Número 13, e o 13 é o número do amor. Significa amor. E só perdoa quem ama. Meu Deus, bispo. Pelo amor de Deus. Essa já valeu um like, hein? Vai lá. Já valeu um like. Então o que acontece? Por exemplo, quando você pega a palavra amor e você vai reduzindo, dá 13. Né? Na verdade, reduzindo não. Você faz o Ahavá é Aleph, Rei, o Veit e o Rei. Então, se você pegar cada letra, vai dar 13. Que 13 é o número do amor. Certo. Se você reduzir mais do 13, 1 mais 3... 4. É o caminho. O caminho do perdão está no amor. Quem é o caminho e quem é o amor? Cristo. Jesus Cristo. Quem quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo. Pega cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você quer ser o seguidor de Cristo, você tem que perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Amar o seu inimigo. Pega a visão. É verdade, Jesus. Agora, se você reduz, por exemplo, 613 mandamentos, né, que você reduzir o conceito, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Se você pegar 613 mandamentos, que é a quantidade de mandamentos que os judeus seguiam, deveriam praticar. Para os judeus são 613, mas para os gentios, os não judeus, que somos nós, são 2. 2, que é reduzido. Que daqui a pouco a gente vai chegar nesse 10 e olha que interessante. 613 são 365 mandamentos negativos dos 613. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não roubarás, não assassinarás, enfim, são 365. Um mandamento para cada dia do ano. Caramba. Já no positivo, ou seja, faça isso, são 248. Se você pegar 365 mais 248, são 613 mandamentos. Se você pegar 613, vamos treinar um pouquinho. 6 mais 1 mais 3. 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. Os 10. Eita! E aí, se você diminuir mais o 10, 1 mais 0, 1. Aí se resume em Cristo. Um único.
Eu e Pai somos Um. Pronto. Meu Deus. Assim como eu e Pai somos um, que vocês também sejam um. Assim como eu e Pai somos um. Essa unidade, ela garante a vitória, garante a prosperidade. Jesus, é muita, e por aí muita vai. revelação. Mas vamos lá, voltando aqui. Voltando na então, prosperidade. O primeiro é obediência. Não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Então vamos obedecer. Não faça aquilo que Deus não mandou fazer. Segundo, peregrina nessa terra. Gerar. Ou seja, peregrinar na terra significa domine o seu orgulho. Não seja soberbo, não seja presunçoso. Não diga, pela força do meu braço eu vou conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Você serve a Deus, Avodat Hashem, serviço ao Criador, então você tem que ser dependente dele. Olha Jesus. Paulo disse, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Imagine nós. Terceiro, permaneça em Gerar, porque é o lugar onde Deus quer te colocar, que garante a prosperidade. Não é o lugar que você deseja estar. Então, o terceiro lugar, então... É permanecer no lugar que Deus quer te ordenar. Fique aqui. Mas, Senhor, fique aqui. Não faça como Ló, que olhou as campinas bonitas, verdejantes, pastos verdejantes, depois veio lá o fogo, enxofre e destruiu. É verdade. Lembra? Então, ele olhou pela aparência. Não é? Quarto. Primeiro... Não desças ao Egito, Gênesis 26:2. Segundo, peregrina nessa terra, Gênesis 26:3. Terceiro, permaneça em Gerar, lugar onde Deus nos colocou, Gênesis 26:6. Quarto, semeará e colherá 100 vezes mais. Isso é um segredo, esse é um segredo top, incrível. Porque fantástico. As pessoas demoram para entender isso. Demoram para entender. Semeadura é uma questão muito, muito séria dentro da igreja. Sim. Porque as pessoas, elas têm aquilo que a gente estava falando no início. Sim. Elas servem a um Deus que às vezes não é o nosso Deus criador, não é o nosso eterno. Que é mamon. É o mamon. Porque a pessoa ela tem uma dificuldade enorme, tremenda, de entender a questão da semeadura. Verdade. Né? E aí, vamos lá. E tudo começa pela semente. Repita comigo assim. Tudo começa pela semente. Pela semente. Repete aí, ó. Tudo começa pela semente. Olha que incrível. Agora, a palavra semente, ela tem 3 segredos. Zera. Tudo começa por zera, a tradição judaica diz. Tudo começa por zera. Zera é semente em hebraico. Zera tem 3 letras. Zain, Resh, Ain. O Zain significa um instrumento, a arma de trabalho. Uau. Ok. O Resh significa a mente, a capacidade racional, a competência. E Ain significa o que vislumbra, o que vê. Portanto, Zera está vinculado a 3 segredos interessantes. Quando você estiver trabalhando, tome cuidado a forma de você pensar e a forma de você observar. Olha. Eclesiastes 11, verso 6, se você puder ler, por gentileza. Eclesiastes 11, verso 6. Eclesiastes 11, verso 6. Depois de Salmos, Provérbios, um pouquinho antes, é isso. Depois, Eclesiastes 11, 6, tem uma palavra muito interessante, Gilson, que a gente poderia... Aqui é na Bíblia mesmo, né? Na Bíblia mesmo. Não vamos no aplicativo não, que é muito fácil. Aqui é Bíblia mesmo. Aqui é Bíblia, 11... Aí, 11, 6. 11, 6. Posso ler? Pode. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O verso 4 está escrito? O verso está dizendo 4 assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você está percebendo a visão aqui? Visão. Quem observa, quem vê o vento. Tá ventando muito. A pessoa pensa, tá ventando muito. Eu não vou semear, não. Ela nunca semeará. Olha aqui, o Zera. Zain é um instrumento. Pode ser aqui uma enxada, pode ser aqui qualquer instrumento de trabalho. Uma moto, um carro. Sim. Qualquer instrumento de trabalho. Aqui é um instrumento de trabalho. Um instrumento de trabalho, né? Resh é a mente. É a forma como que você pensa. E Ain é a forma como que você vê. Quem observa o vento e fica com medo, nunca vai semear, não vai prosperar. Aí continua lendo, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento,
nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes das obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, vamos pegar a zera, a semente que sai do homem, e vai entrar em contato com o útero da mulher. Vamos pegar esse exemplo, é disso que o texto está dizendo. Essa semente. Nós somos resultados de uma semente. Sim. Espermatozoide. Tá entendendo a visão? Ó, zera, semente. Tudo começa pela semente. Sai do papai, vai pro útero da mamãe, depois se fecundam, vira um zigoto, se desenvolve, vira um embrião, se desenvolve, vira um feto, se desenvolve, fica essa pessoa bonita que é o Gilson agora. Ô, glória! Então, tudo começa pela semente. Olha, lembremos da parábola do semeador? Sim. O semeador saiu a semear. Semeia, cai à beira do caminho, semeia, cai entre espinhos, semeia, cai entre pedregais, semeia e cai numa boa terra. Existe até um versículo também que a gente nunca deve se apresentar diante de Deus de mãos vazias. De mãos vazias, sem semente nenhuma. A terra é o altar. Olha. A semente é o que você deseja. A semente é a sua atitude. Ninguém pode chegar de mãos vazias. O pobrezinho, quando chegava diante da Mishkan, do tabernáculo, do santuário, tinha que levar pelo menos uma rolinha. Uma rolinha, que era a menor, né, dos animais que podia fazer. Não tem condições de levar um cordeiro, não tem condições de levar um cabrito. Leve uma rolinha. Não tem condições de ofertar 1 milhão. Oferte a moeda. A moeda da viúva. Da viúva, as 2 moedinhas. Então não é a quantidade, sim a qualidade daquilo. Agora, uma moedinha para aquela viúva era tudo que ela tinha. Não vamos também confundir uma coisa com a outra. Era tudo que ela não tinha. Significa dizer que eu tenho R$1.000 aqui, no momento que eu for ofertar, eu vou ofertar só uma moedinha para poder parecer com a porque daí você mostra que você não entendeu, né? Não entendeu a mensagem. Não entendeu. Então, por exemplo, semeará e colherá 100 vezes mais. Tem um segredo muito interessante, porque quando você entende que a sua ação, que a sua atitude, o seu instrumento são as tuas mãos. Por que nós damos 10% do que nós recebemos? O 10%, de onde vem esse princípio? As 10 formas que Deus criou o universo. Uau! Opa! Keter, Chochmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, Malhut. As 10 formas que Deus criou o universo. Vamos continuar? Vai. Olha que bacana. Então, por que 10%? Porque é uma forma de você reconhecer que o Criador criou todas as coisas, com 10 formas. E o Eterno está pedindo a você, que é 1, se você pegar 10, 1 mais 0 é 1, está pedindo para o indivíduo, para que o indivíduo possa então reconhecer que tudo vem das mãos dele. Sim. Você se torna um também com ele, né? Naquele momento você se torna... Esse é o segredo. Porque a pessoa está dando dízimo para o homem, para o pastor, para o apóstolo. Não. O que o apóstolo vai fazer com o dinheiro, o que o líder vai fazer com o dinheiro é problema dele. Mas a sua fé, a sua ação naquele momento é o que vai te unir a Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é um. E nós devemos entender essa unidade. Não por acaso ele colocou o homem lá no jardim e disse assim, para lavrar e guardar. Guardar a terra. Lavrar e guardar. Guardar do quê? Guardar do egoísmo. Porque o homem está lavrando e caberia ao homem ter a consciência de, no futuro, após o pecado, oferecer um corban para o Senhor, Deus. Sim. Um sacrifício para o Senhor. Então é o reconhecimento, né? Quando eu semeio, eu colho 100 vezes. Mas eu não tenho que fazer uma barganha. É porque existe um princípio. É uma dificuldade das pessoas entenderem também, né? Sim, de barganhar. Ai, Deus, eu preciso comprar um carro, sim. Então eu vou... E é muito diferente entre você orar ao Senhor, ter um desejo no coração e fazer um propósito com o Senhor dentro daquilo que a Bíblia ensina. Sim. É muito diferente muito isso, diferente. Né? E você vê aqui a questão da prosperidade, ela é um assunto muito interessante porque mexe com o dinheiro. O dinheiro tem energia. Sim. O desprendimento, porque quem é que quer perder dinheiro? Ninguém quer perder dinheiro. Mas todos nós queremos ele. Sim. Todo mundo fica, às vezes, lutando para achar um dinheiro no meio do caminho, né? Ou se eu achasse um dinheiro. Mas ninguém quer perder. Ninguém acorda pensando assim, eita, eu quero perder um dinheirinho. Eu quero perder um dinheirinho. Não tem isso. Vou postar ali. É verdade. Agora, por que Isaac ele colhe 100 vezes mais? Que ele obedece.
Porque ele controla o orgulho dele. Sim. Muitas das vezes a pessoa faz tudo correto, mas nesse momento ela tem uma tendência para se ensoberbecer. E o Senhor conhece o coração da pessoa. A partir do momento que a pessoa consegue entender que tudo pertence a Deus, não tenha dúvida de que Deus vai prosperar a sua vida, vai abençoar a sua vida, para que você abençoe outras pessoas. Então nós temos aqui o instrumento Zain, fala de justiça. A palavra Zain, a letra Zain, ela lembra o aspecto de espada. Espada é o aspecto de justiça. Né? Então tem pessoas que não trabalham, não se esforçam, não fazem por onde e quer prosperar. Quer ter prosperidade, né? Que é diferente de riqueza. Há uma diferença entre uma pessoa ser próspera e rica. Porque eu conheço pessoas que são prósperas, mas não são ricas, mas são muito prósperas. E a prosperidade ela vai passar por vários aspectos. Por vários aspectos, exatamente, esse é o ponto. A tradição judaica diz que Isaac não deveria colher 100 por 1. 100 por 1. Impossível. Não deveria. Não teria como. Era impossível. E aí o texto diz que naquele ano ele colheu 100 por 1. Isso é espetacular. E lá pelas tantas, a prosperidade tem desafios. Ele vai ter que cavar através dos servos, né? E eles vão tentar tirar um entulho, porque não sei se você se lembra, mas o Abraão, o pai dele, tinha cavado alguns poços. Poços, sim, os poços de Abraão. E vieram os inimigos, né, os filisteus na época, e começaram a colocar entulhos. Né? E é interessante que no Gênesis 26:19, por que a importância de se conhecer o hebraico? O hebraico a gente brinca um pouquinho, quando eu falo brincar, a gente se desenvolve e amplia. O versículo 19, lê o Gênesis 26:19? O 26:19. Cavaram os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Olha o código aqui, ó. Águas vivas. 26:19. Tá escrito assim: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Águas vivas, você não remete à samaritana? É verdade. Quando Jesus dá um pouquinho de água. Olha que interessante. Aqui tá apontando para a vinda de Jesus, já conversando com a samaritana. Dá um pouquinho de água. Como é que o senhor, sendo judeu, pede para uma samaritana água? Ele falou assim, mas se você soubesse quem está te pedindo, você pediria para ele. Ele te daria o quê? Águas o quê? Vivas. Águas vivas. Olha aqui e jorraria para a vida eterna. A tradição judaica diz que águas vivas aqui, esse primeiro cavar de poços, representa a casa de Deus. Já tá o primeiro cavar? O primeiro aqui, ó, cavaram os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Águas vivas remete à casa de Deus. Casa de Deus. Porque águas vivas remete também, está vinculado às escrituras sagradas. Uau! Palavra de Deus, vós estáis limpos pela minha palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra ela limpa, ela tira o peso, ela tira a sujeira. Esse é o poder da palavra de Deus. Aí no versículo 20 do mesmo capítulo diz assim: e os pastores de Gerar. Sim. Posso falar Gerar, né? Pode falar Gerar, tá aprendendo. Os pastores de Gerar porfiaram, é isso mesmo? Isso, porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam contra ele. Ezeque, que é contenda, é exatamente esta a questão da contenção. Eles foram contidos. Então, quando a gente pensa de prosperidade à luz da palavra de Deus, não é facilidade, não é facilitação. Deus, ele abre o caminho, mas vai vir o inimigo para tentar testar. Então, essa é a diferença de prosperidade para riqueza. Riqueza você pode até herdar. Agora, quando você vai ali na labuta, no trabalho... Conquistar mesmo, não é? E de acordo com a aliança que você faz com Deus, é prosperidade. Hatzlachá, prosperidade. Então, o primeiro é Ezeque, que é a contenção. Vamos para o primeiro, né, que é águas vivas. O segundo, Ezeque, aí continua. Cavaram outro poço. Então, cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso o chamou Sitna. Sitna. Aí você tem aquela questão aqui, a questão da primeira é a contenção, o segundo já é inimizade. Sitna significa inimizade. Então você vai
provocar inimizade, pessoas invejosas. As pessoas vão querer ver o teu mal. Paralisar Ninguém você. gosta de ver, né? A pessoa vai falar, você quer esse camarada aí? Esse camarada tá muito, muito otimista demais. Pessoas vão se incomodar com Tem você. aqueles que falam assim, né? Você tá prosperando, você compra um carro novo, a pessoa já vem assim, comprou um carro novo? Nossa, deve ser caro, hein? Deve ser caro. O IPVA deve ser caríssimo. O carnê, então... Isso. Ou seja, essas são as pessoas que tentam paralisar você, né? Mexer com a tua fé, desmotivar. Esses são os inimigos, que é a inimizade. Mas lá, pelas tantas, você não pode parar de cavar. Aqui nós estamos falando de perseverança. Então, prosperidade exige o quê? Obediência e perseverança. Então, aí continua o versículo 26, verso 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote, e disse... Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Rehovot significa espaçoso, alargado. Uau! A partir do momento que você obedece, a partir do momento que você persevera, Deus vai te dar o quê? Largueza. Ele vai alargar, ele vai te dar crescimento, prosperidade. Isso é prosperidade à luz da palavra de Deus. Agora ficar o dia inteiro dormindo. E glória a Deus, aleluia. Não é bem assim, né? Ou seja, não basta você ter só fidelidade com o Senhor, né? Você precisa se mover, precisa se mexer, né? Porque Sim. Abraão só foi um homem próspero... Se mexeu, porque Isaac ele saiu também. Da onde Deus falou para ele sair. Isaac é a mesma coisa, só foi próspero porque ele teve obediência a Deus, né? Então, a gente pode entender que essa prosperidade... Existe. À luz da Bíblia. À luz da palavra de Deus. Não é uma coisa criada pela teologia, não é uma coisa criada pelo homem. Agora, é muito diferente da teoria da prosperidade, né? Isso, exatamente. Que desculpa, perdão da palavra, é uma papagaiada. É antibíblico. Antibíblico, completamente, né? Agora você vê, ele semeou e colheu 100 vezes mais. Não é? Incrível isso daqui. Por quê? Porque ele trabalhou, usou a mente e usou a visão. Eu quero liberar sobre a sua vida agora, você que está me assistindo aqui, assistindo esse podcast, liberar sobre a sua vida em nome de Jesus, para que o instrumento de trabalho que está nas suas mãos seja às vezes um carrinho de pipoca, não importa o que seja, Deus vai prosperar a sua vida, vai liberar sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Instrumento, a capacidade, Deus vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, inteligência, mais e mais. E através da sua observação, você não vai olhar com um olhar carnal. Porque às vezes Deus está falando, fique aqui, porque aqui eu vou te prosperar. E você está dizendo, meu Deus, mas eu não estou vendo nada. Não é o que você vê, é o que você acredita. Uau. A fé, Gilson, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Prova das coisas que não se veem. Mas a fé, ela tem um olhar espiritual. Só que é um olhar espiritual que fica fechado. Por isso que fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Não se veem com olhar físico, mas ele tem um olhar espiritual, entende? Tem um sentimento, tem algo poderoso. Não é? E a palavra fé em hebraico, emuná, não é uma crença. Outro segredo aqui, outra chave. É fidelidade, comprometimento, fidedignidade. É porque a palavra fé também não tem no Antigo Testamento, ela não aparece. Não aparece a tradução, em português aparece, mas em hebraico é emuná. E emuná é fidelidade, comprometimento. O justo, pela sua fidelidade, viverá. O fato dele ter uma aliança com Deus, ser fiel, justo, tzadik, justo pela sua fidelidade. Porque o livro de Hebreus viverá. vai falar, né, se eu não me engano, no capítulo 13, se eu não me engano, vai falar pela fé... É o capítulo 11, né? Capítulo 11. Vai falar pela fé, Abraão, não sei o que. Ali fala sobre os heróis da fé. Só que a palavra fé, ela não tem no Antigo Testamento, mas sim a fidelidade. Fidelidade. Mas só que quando fala Hebreus 11, pela fé fez isso, pela fé fez aquilo, essa fé tem uma conotação de fidelidade. Só que as pessoas imaginam que é uma crença. Não é crença. Eles creram contra a esperança. Tudo levava a crer que não ia conseguir. Fé ou você tem ou você não tem. Ou você não tem. É isso. Por exemplo, fé até os demônios têm, estremece. Eles também têm. Só que fidelidade para com Deus, os demônios não têm. É outra coisa. É outra coisa muito diferente. Então, basicamente, a gente poderia falar sobre isso. E nós estamos conversando aqui, antes de nós começarmos esse debate, a respeito dos descendentes de Caim. Eu acho que tem muita coisa boa ali, Gilson, que a gente explorar. Se a gente pudesse voltar um pouquinho lá para Gênesis 4, verso 17, seria muito interessante. É porque é interessante a gente falar sobre a representação de alguns personagens, né? Porque
a gente entende que, nós entendemos, né, a importância sobre isso. É claro que quando a gente fala sobre Gênesis, e quando eu não mostrei ainda aqui, eu ia deixar para mostrar no final, mas eu quero mostrar aqui o livro, né, do bispo, do professor, do escritor Fábio Rodrigues, que é Jardim do Éden, né? É o Decifrador da Mente Humana. É um livro fantástico, um livro incrível. Tudo que a gente está falando aqui desde o primeiro episódio, existem coisas neste livro, né, que nós abordamos. Outras coisas fazem parte da coleção dos livros do bispo, do professor e do escritor Fábio Rodrigues. Então, mas começa lendo esse livro aqui, sobre Gênesis, Sim. né? Porque vai te mostrar muita coisa do que a gente só pincelou aqui no primeiro episódio, né? E algumas coisas que a gente está falando hoje. Mas se você tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link para você comprar esse livro, tá? Eu vou deixar aqui depois o bispo vai me passar o link. Vou deixar aqui embaixo na descrição, se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais sobre esse conhecimento. Sim. Vai lá, entra lá, compra o livro. São 11 livros na coleção. São 11 livros. Né? São 11 livros. São 8 voltados ao Jardim do Éden, Sim. porque tem os 7, né, que é o volume 1, volume 2. Tem a edição especial, que é o 10º livro. E é muito legal, viu? Porque é um livro curtinho, gente, um livro rápido de você Sim. ler, tá? 117 páginas. 117 páginas, e você vai conhecer muita coisa, muitos segredos aqui escritos por detrás da letra. Assim. Por exemplo, aí nós temos os 4 capítulos de Gênesis. Gênesis 1, verso 24... E aí termina ali com o capítulo 4, verso 26. Né? Então você tem os 4 capítulos. A tradição judaica diz que quando você domina basicamente os 4 primeiros livros de Gênesis, você consegue dominar praticamente toda a Bíblia. Olha aí entra naquelas questões dos 10... os 10 aspectos que Deus criou o mundo? As 10 sefirot, as 10 esferas. A pessoa vai começando a entender mais ou menos alguns códigos. Por exemplo, a gente vai entender agora, a partir dos personagens lá, dos descendentes de Caim, você vai ver que tem muitos segredos extraordinários. Você me falou uma coisa, bicho, que eu fiquei assim, sobre Caim e Abel, que é fantástico. Eu não sei se é isso que você vai falar agora, mas vamos lá. Vamos lá. Gênesis 4:17. 4:17. Diz assim, ó. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Isso. Então, por exemplo, quando a gente pega sobre os aspectos mais profundos, né? No episódio anterior nós falamos sobre o Pardes, as 4 técnicas de interpretações. Tira as vogais. E nós tiramos as vogais, fica só as consoantes, então fica PRDS. Pardes significa pomar, que remete ao Jardim do Éden. Então você tem o P, que é Pshat, que é o simples, literal, o superficial. Você tem o R, que é o Remes, que é o alusivo, a pista. Você tem o D, que é Drash, que é o investigativo. E você tem o S, que é o segredo, né? Algo que está oculto. Algo que não está aparente. Então, esses 4 níveis, na medida em que a pessoa vai se aprofundando nas questões da Torá, do Tanar, né, do Antigo Testamento com base no hebraico, a pessoa vai se especializando, vai ampliando algumas coisas. E lá pelas tantas, quando a gente utiliza desse nível Remes, que é o 2º nível, a gente chega à conclusão que Adão, que foi um ser humano, sim, que existiu, sim. Eva também, Caim, Abel, os 2 filhos e tal, eles representam outras coisas interessantes, por exemplo, os nossos sentimentos. Certo. A evolução da bondade e da maldade humana, ela está revelada aí nos descendentes de Caim. Então vamos lá, pera lá. Então, se Adão representa a razão. Isso, no episódio anterior nós falamos, Adão representa a razão, Eva representa a emoção. Então Caim e Abel têm a representação do bem e do mal. Ela tem a representação do bem e do mal. E a serpente tem a representação dos instintos. Dos instintos. Então entra a serpente nessa questão. Entra a serpente também. Então quando a gente pega, por exemplo, a narrativa do Gênesis, né, a narrativa do Gênesis 3, por exemplo, você tem ali a serpente enganando Eva, né, a Nahash enganando Rava, e Rava depois levando o fruto proibido para Adão, né, ou seja, a serpente levando Eva a comer do fruto proibido e ela leva para o seu marido. Tudo aquilo, tá, aquelas questões essa parábola são questões interessantes, porque você vê o instinto do ser humano no dia a dia fazendo exatamente esses 3 papéis. Mas a mulher, ela tinha qual outro papel? Ela tinha uma outra missão, além de ser apenas auxiliadora? Essa é uma porque a gente aprende, né, que a mulher ela é auxiliadora do homem.
mas qual é outro só papel isso? dela, né? É interessante essa pergunta, porque a gente acostumou, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, e no Gênesis 2,18 o texto está diferente. Que é muito comum o homem Muito se achar, comum. né? Se achar, Agora a gente vai quebrar a banca. esse paradigma aí de que o homem é o tal, né? Exatamente. O papel da mulher não é só de auxiliar, né? É até uma visão que as pessoas têm machista, né? O texto diz assim, Gênesis 2,18, daqui a pouco a gente volta para o 4,17, a gente falar sobre os descendentes de Caim. O Gênesis 2,18 diz, Vayomer Hashem Elohim Lotov Heyot Ha'adam Levado Eserlo Ezer Kenegedó. E disse o Senhor Deus, não é bom o homem estar só. Farei para ele uma auxiliadora que esteja em oposição a ele. Opa! Então nós temos duas palavras aqui, que são as duas missões da mulher. Ela é Ezer, auxiliadora, e Kenegedó. Neged. De Kenegedó nós temos a palavra Neged, que é opositora. Na minha tá diferente. Tá como aí? Tá como assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Nem aparece a palavra idônea no hebraico. Nem aparece. Nem o texto da Bíblia no hebraico aparece a palavra idônea. Você vê que incrível, né? Aqui a minha tradução já não aparece essa... Olha aí o problema. Em oposição. E eu tô com uma das melhores traduções, né? Que é a corrigida fiel. E não aparece. Não então, aparece no texto hebraico você tem a palavra Ezer. Inclusive essa palavra Ezer você vai encontrar lá, até aqui nos ajudou o Senhor, que é traduzido, né? Ebenezer, que é pedra de auxílio. Que é o Ebenezer, né? Ebenezer, Então você tem lá Ezer, que é auxílio, pedra de auxílio. E você tem a expressão Kenegedó em oposição a ele. Isto é, a Torá está dizendo que a mulher, ela tem duas missões. Quando o homem está correto, ela auxilia, ela apoia. Mas quando o homem estiver errado, é papel da mulher se opor para poder edificar a casa e o lar. Então, machaiada, você que está aí acostumado a ter um entendimento aí. A Bíblia diz o seguinte, que a tua mulher, ela sempre tem razão. Né? Quer ser feliz? Dá ouvido para a tua mulher. Tua esposa, porque a gente estava até brincando aqui, né? Às vezes aquele sexto sentido que a mulher tem, né? A gente acha que é uma coisa do além, mas não é. Na verdade, ela está só cumprindo aquilo que ela foi criada para fazer. É isso, bispo? Exatamente. Ela está só cumprindo aquilo que ela foi criada para fazer. Ela foi retirada da costela do homem, né? Então, a pessoa fala assim, foi tirada da costela, então ela é inferior. Não é inferior. Não é isso. Pelo contrário, ela é a base. Tanto é que em Michelet, em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia edifica, a tola destrói. A mulher tem o poder de edificar ou de destruir um lar. E existe essa visão também de achar que a mulher é o vaso mais frágil, né? A parte mais frágil do casamento. Só que assim, né? A gente fala de frágil, mas o homem não sabe o que é ter uma dor de parto. É verdade. Né? O homem sabe, segundo, né? Os homens, é parecido com uma dor de ouvido. Porque o homem com dor é assim, né, cara? Mas enfim... Ele fica bloqueado, né? É incrível a gente perceber, né, os segredos, as revelações que a Bíblia traz. É a importância de se conhecer o hebraico também. Então, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Para as pessoas que, além de querer estudar o hebraico, existe alguma ferramenta que pode auxiliar as pessoas, por exemplo, de começar a ter uma intimidade com o hebraico? Porque eu acho difícil as pessoas, né, que não têm realmente um interesse de conhecer a palavra, querer conhecer o hebraico bíblico. Sim. Porque tem pessoas que não conhecem nem a Bíblia, né, como uma leitura devocional, como quem dirá o hebraico, né? Mas vamos supor lá que a pessoa ela está assistindo a gente, ela está conseguindo entender o que está sendo falado aqui. Criou uma curiosidade, ela né, está conseguindo perceber o valor que esse conteúdo tem. E de repente ela fala assim, puxa, eu comecei a ter um interesse por isso. Existe alguma forma dela começar a ter uma intimidade com o hebraico, alguma tradução, algum aplicativo, alguma coisa que leva ela a poder... Olha, infelizmente a resposta é não. Não tem. Não tem porque nenhuma versão bíblica no Brasil ela é suficiente para abarcar toda a informação que tem no hebraico. É um pouco polêmico o que eu vou dizer agora, mas como hebraísta eu tenho a responsabilidade de dizer, mas vou criar muita polêmica. Tá preparado para polêmica? É isso mesmo, né? Quando diz a verdade. A versão a mais próxima do original, em se tratando sobretudo do Antigo Testamento,
ela não é muito benquista para a maioria dos evangélicos. E todo domingo eles batem na porta da nossa casa para levar alguma coisa. Percebeu de qual é a versão de quem? Entendi. Então essa é a versão do Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Então é meio polêmico. O pessoal fala, mas o cara é hebraísta, como é que esse bispo é hebraísta, ele está falando uma besteira dessa? As pessoas que julgam a versão utilizada que é a Novo Mundo, é porque não conhece hebraico. A gente está falando aqui, a gente não está falando de religião, a gente está falando de versões de bíblias. Né? Isso. Nós Por exemplo, cristãos, algumas pessoas falam assim, King James é melhor, não é a melhor. Então, eu já qual comparei é a King James com a NVI ali, ela tem bastante coisa parecida. Qual que é a melhor versão? A top não existe, mas a menos ruim, inclusive recomendado pelos judeus. Os judeus é que são os que dominam o hebraico. O brasileiro não pode querer dar ensinamento para judeu que fala hebraico fluentemente. Então eles é que dizem que a menos ruim é a versão Novo Mundo. Isso em qualquer parte do mundo. Eu ouvi dizer também que a versão da Igreja Católica, aquela... Esqueci como é que agora. chama? Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Isso. Já foi a melhor. Hoje já perde para a versão Novo Mundo. Eu uso como estudo a Corrigida Fiel. Vale ressaltar que eu não sou Testemunho de Jeová, tá? A gente não está falando de religião aqui. Estamos falando em termos de Bíblia. A gente está falando de traduções de Bíblia. Traduções, versões, exatamente. Eu uso a Corrigida Fiel, que eu já comparando com a NVI, com a NTLH, com a ARC. Eu gosto de usar... porque tem a revisada e atualizada. Sim. Tem a revisada e corrigida. Eu uso a Corrigida Fiel, que é o que eu mais... Te traz mais conforto. Mais conforto, baseado em algumas coisas que eu vi do hebraico, né? Eu acompanho, te acompanho e tal. Então eu vi que é a que mais parecida. Agora, mas eu tenho uma ferramenta para quem quer conhecer um pouco mais de hebraico. Seu grupo de WhatsApp, né? É verdade. Então, quem tem interesse... Quem desejar, é só pegar lá o 11 987 17 4461. 11 987 17 4461. Lá eu tenho o Hebraico 1, que é a alfabetização. Por exemplo, essas lições que eu estou trazendo aqui, eu não estou trazendo muitas frases, né? Algumas frases eu estou citando, mas existem segredos por trás de letras. Então, se a pessoa conseguir ao menos, formar palavras, já ajuda muito. Sim. Alfabetização, por exemplo, são 4 aulas. A pessoa, em menos de um mês, a pessoa consegue ser alfabetizada se ela se empenhar. Curso barato, online, tudo prontinho, vídeo gravado, não precisa comprar nenhum material, porque tudo já está disponível lá. Basta a pessoa ter um caderno, uma caneta, e escrever e fazer a lição. Ótimo. Pronto, isso é Hebraico 1. A pessoa sendo alfabetizada, já vai abrir um grande leque. Por exemplo, vai dar a possibilidade dela entender o que eu vou falar daqui a pouco sobre a pictografia hebraica, que é o segredo por trás das letras, envolvendo os personagens dos descendentes de Caim. Por exemplo, começando aqui por Caim. Você pega aqui o Kuf, Yud, Num, Sofit. Aí a pessoa que não é alfabetizada, ela não está entendendo o que eu estou dizendo. Quer já explanar sobre isso? Eu estou falando assim, Caim se escreve com Kuf, Yud, Num, Sofit. A pessoa pensa, o que ele está falando? É o nome das letras. Essas 3 letras aqui formam o nome Caim, em hebraico. Quando eu vou por trás, vou pegar o que está encapsulado, eu desvendo o segredo, eu descubro que Caim significa a palma da mão que força a semente. A palma da mão que força a semente. Quem é a semente? A semente é o irmão dele. Abel. O que tem a inclinação para o bem. Para o bem. Então, por exemplo, o Caim, que é a representação, a inclinação para o mal, né, que é Yetzer Hará, como a gente fala em hebraico, ele representa a palma da mão, alguém que tem um instrumento na mão, alguém que usa a mão, usa a força que ele tem, não é? Para forçar a semente, para matar a semente. Então tem alguém, o Kuf representa alguém que está por trás, na espreita. Olha aí. Olha a importância de se conhecer o segredo por trás das letras. Não, o Kuf representa alguém que está por trás, na espreita. E Caim ficou na espreita, atrás do irmão, a ponto de matá-lo. Enquanto que Caim representa a palma da mão que força a semente, que é a inclinação para o mal, e a Yetzer Hará, lembrando que força vem do verbo forçar, impor violência ou truculência, Abel já é diferente, que Abel já vai representar aqui o homem cuja casa é instruída. O rei, o Veit, o Lamed, Havel ou Revel, tanto faz. O homem cuja casa é instruída. Então Abel já tem uma casa instruída, casa espiritual. A mente dele já é voltada para as coisas de Deus.
Abel era o tipo de pessoa que se deixava ser instruído por Deus. Caim já não. Caim já tinha uma tendência, uma negatividade, uma energia negativa de querer atrapalhar a vida das pessoas. E nós temos essa inclinação, viu? Sim. Essa inclinação para o mal. Nós temos o Caim dentro de nós. Nós temos o Abel dentro de nós. Agora eu pergunto a você, Gilson, você que gosta de fazer pergunta, vou fazer uma pergunta para você. Tá. Caim matou Abel. É certo ou é errado? Errado. Assassinato. Sim, assassinato, né? E se Abel tivesse assassinado o irmão? Seria certo o que ou tem errado? inclinação pro bem matar o que tem inclinação pro mal? Ué, E aí? você quer que eu responda na base da Bíblia ou na base do meu Responde. Agora, olha que interessante. Antes de você responder, quando você vai refletindo, abra Eclesiastes 7, 16 e 17. Eclesiastes 7. 16 e 17. Vamos Olha lá. que interessante. Eclesiastes 7, 16 e 17. está escrito assim, ó. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Ou seja, eu não posso ter uma inclinação para o mal exacerbada e nem inclinação para o bem exacerbado. Se eu for bom demais, eu peco. Se eu for mal demais, eu peco. Então, uma inclinação para o mal, uma inclinação para o bem, ela faz parte da nossa vida. Isso é da nossa natureza. Para que a gente não possa ser bobinho demais, que se você for bom demais, bom é Deus. O próprio Jesus disse isso. Sim. Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Né? Aí ele falou assim, não, bom é só Deus. Tá no céu. Por que você está me chamando de bom? Por que me chama de bom? Ou seja, então, Jesus já estava falando o quê? Você está falando com uma pessoa que tem um controle da inclinação para o bem, inclinação para o mal. Inclinação para o bem, buscar Deus. Inclinação para o mal, pegou o chicote lá, mas só que ele foi até o controle. Não matou ninguém, só saiu dando... Ireis, mas não pequeis, né? Mas não pecou, exatamente. Então ele chegou com a Zorhag, foi lá, expulsou os cambistas, mas ele não matou ninguém, tirou a vida de ninguém. Então teve um equilíbrio. Então você tem a questão do aspecto de Caim, Abel. Então voltando só, se Adão representa a razão, Eva representa a emoção. Certo. A serpente falante vai representar os nossos instintos. Né? O Caim vai representar a inclinação para o mal e o Abel a inclinação para o bem. Só que Caim mata Abel. Sim. Abel não tem descendente. A partir daí a Torá vai apresentar a descendência de quem? De Caim. Que é o que nós lemos. E vamos entender agora um pouquinho sobre a descendência de Caim. Veja que interessante. Nós temos alguns minutinhos só. Se não der pra gente falar hoje, a gente faz já deixa um terceiro com eu tenho que ficar, Gênesis. Tomar cuidado com o tempo, que eu gosto de falar bastante. Gênesis 4, versículo 17. Versículo 17 está escrito assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Olha que interessante, o nome Enoque, Hanor, que é composta das seguintes letras: Het, Nun, Vav e Raf. Raf Sofit. Então, quando você junta as informações por trás dessas letras encapsuladas, você tem o seguinte conceito: a proteção da semente depende da palma da mão, isto é, das ações humanas. No nome Hanor, já está revelado aqui a questão da proteção da semente dependendo da palma da mão. Caim usou a palma da mão para poder matar o seu irmão. Sim. Já o filho deles não faria isso. Já não fez. Uma mensagem clara, dizem os sábios, para que a geração entendesse que a preservação da vida depende muito mais das nossas ações em relação a Deus e ao próximo. Ou seja, se Caim representa a inclinação para o mal, Enoque vai representar a reeducação da inclinação para o mal. Caramba. É isso que representa Enoque. Reeducação da inclinação para o mal. E por aí vai. Então todos os descendentes de Caim vai trazer exatamente a evolução da maldade humana e a evolução da tentativa de dominar a maldade humana. Então essa evolução é algo bom. Algo bom. Porque está tentando dominar Sim, aquela natureza de maldade. Má. Exato. Então, por exemplo, nós temos a Enoque é essa evolução do pai. Está dentro de nós. Então a gente precisa fortalecer esse sentimento chamado Hanor. Nós precisamos nos proteger e proteger a semente. Hanor protege a semente. Caim não. Ele forçou a semente, no sentido de levar a semente, que é o seu irmão Abel, à morte.
Agora, eu tenho uma pergunta para encerrar, Bispo Sim. Fábio Rodrigues. Se deixar, a gente fala até amanhã. Infelizmente. O Vamos tempo lá. já foi. Por que Deus colocou em Caim Um sinal. um sinal? Eita. Porque assim... Isso é forte, hein? Porque, vamos lá, ele matou o irmão. Sim, é forte. E a Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém tocasse nele. Para que ninguém tocasse. Não parece ali, lendo de uma forma superficial, que Deus está protegendo Caim? Sim, mas ele está protegendo Caim. Ele está protegendo Caim. Sim, isso aí está no Gênesis 4, versículo... Vamos ver aqui. Caso tal... Aqui, ó, quer ver? Colocou O primeiro sim. homicídio, Sim. a partir do versículo 8. Caim tal, respondeu... É o versículo 13 em diante. Quer ver? Lavares a terra, é assim mesmo, tá, gente? A gente tá aqui com a Bíblia aberta. Isso aí, e desfrutando. versículo 15, é o 15. É o 15, né? O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado, 4 verso 15. Uhum. Aqui, ó, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisses a qualquer um que achaste. Legal. A palavra sinal aqui no hebraico é ot. 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 Sinal. Ot. Todas as vezes que você encontrar a palavra ot, sinal, no Antigo Testamento, remete. Está relacionado a Jesus. Ot são 3 letras. Aleph, Vav e Tav. O Aleph é uma pessoa. O Vav é alguém sendo elevado. E o Tav é a cruz. Uma Meu pessoa Deus. sendo elevada na cruz. Meu Deus. E Cristo é elevado na cruz exatamente por causa da inclinação boa ou má da humanidade. Má da humanidade. Pronto. Pegou a visão? Então, esse sinal é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O sangue dele sendo derramado representa aquele sangue que foi derramado de Abel, o sangue inocente. Mas o sangue de Abel não tinha condições de purificar a humanidade. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória Que a a partir de hoje, quem está afastado da presença de Deus, que de repente está com medo de sair de qualquer ambiente espiritual, com medo de retaliação, não tenha medo. Venha, porque o sinal, ot, a pessoa que foi elevada numa cruz, suspensa na cruz, por mim, por você e por todos nós, ele garante a vitória. Glória a Deus, Glória aleluia, a Deus. meu Deus. Maravilha. Infelizmente, Bispo, a gente não tem mais tempo. Eu gostaria pena. aqui de continuar Que estudando, porque para mim foi um Maravilha. estudo, né? Bênção. De continuar aqui explanando mais sobre esse conhecimento da palavra, Maravilha. conhecimento bíblico, trazendo aqui mais sobre conhecimento do hebraico bíblico, Sim. né? Mas muito obrigado mais uma Eu que vez, né? agradeço. Por aceitar o convite pela Glória segunda a vez. Deus. Bênção. Já vou deixar o terceiro convite. E eu tenho Bênção. certeza que o senhor aqui vai ser meu convidado Maravilha. corriqueiro aqui, como você é o sempre, VIP. Bênção. Exato. Posso dar um recado antes? Claro. Eu gostaria de deixar o meu Instagram, @professor Fábio Rodrigues. Lá eu tenho várias postagens, várias pictografias. Você que não conhece meu trabalho ainda, eu convido você, @professor Fábio Rodrigues. Se você será abençoado com várias explicações. E nos procura no 11 987 17 4461 para cursos online ou presencial do Hebraico Bíblico. Obrigado, Exatamente. meu amigo. Imagina, eu Deus quero abençoe. mais uma vez aqui, ó, mostrar o livro, né? Jardim do Éden, o Decifrador da Mente Humana. Se você tiver interesse neste livro, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Para você adquirir este livro. Este e mais outros Mais uns 10, 10, né? Que faz parte da coleção. Bispo, Glória. Deus abençoe, Shalom. muito obrigado. Toda Arabá, Shalom. muito obrigado. E que nós possamos continuar aqui por Glória a muito tempo, né? Amém. Explanando a palavra. Amém. Porque é isso que é o propósito, né? A Sim. Bíblia livre, para que Sim. todos possam conhecer livremente, Sim. sem teologias, sem doutrinas, apenas conhecendo a palavra como ela é. Como ela é. Tá bom? Muito Deus obrigado. abençoe. Amém. Muito obrigado você. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, deixa seu like, tá? Que nós vamos ser incentivados a continuar aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Shalom, lehitraot.